Pensa só, em muitas cidades do Brasil, quem realmente manda no dia a dia não é o prefeito, não é a polícia. São organizações com hierarquia, com regras, até com departamentos. Hoje, a gente vai mergulhar em como funciona esse poder paralelo das grandes facções brasileiras. E para fazer isso, a gente se baseou em dados oficiais, como o Mapa Orcrim da Senapem, em relatórios do IPEA e em vários estudos acadêmicos que foram a fundo nesse sistema. E o ponto principal aqui é que a gente não está falando de um bando qualquer. A gente está falando de estruturas super complexas, como o PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte. Elas não só cometem crimes, elas de fato governam territórios. Elas criam uma ordem social própria e disputam mercado e poder como se fossem, sei lá, corporações. Essa é a grande pergunta, né? Como é que elas ficaram tão poderosas? Para responder isso, a gente precisa entender que esse fenômeno não surgiu do nada. Ele tem uma origem bem clara, uma estrutura, uma lógica econômica, e tudo isso desafia o Estado de frente. Primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros. O que é exatamente uma facção hoje em dia? A gente ouve essa palavra o tempo todo no jornal, mas o conceito por trás dela é bem mais profundo e organizado do que muita gente imagina. A palavra mais importante aqui é governança. Como vários estudos mostram, tipo os da pesquisadora Camila Dias, essas facções criaram um sistema próprio. Elas têm um estatuto, que é quase uma constituição interna, sabe? E um código de conduta que vale dentro e fora dos presídios. Na prática, isso quer dizer que elas resolvem brigas, aplicam castigos e mantêm uma certa ordem onde o Estado simplesmente não está. Tá, mas e a origem disso tudo? Como essas estruturas nasceram? A resposta está num lugar que, na teoria, deveria reabilitar, mas que na prática virou o ambiente perfeito para organizar o crime: o sistema prisional brasileiro. Essa linha do tempo aqui deixa bem clara a relação de causa e efeito. O massacre do Carandiru criou uma necessidade de união entre os presos para basicamente sobreviver. O famoso lema do PCC Paz, Justiça e Liberdade surgiu como uma resposta direta a essa opressão. E a mega rebelião de 2001, bom, aquilo não foi um simples motim. Foi uma demonstração de força totalmente coordenada que provou que a organização já era muito maior que os muros da prisão. E o que alimentou esse crescimento todo? Olha esse número, 197,4%. Essa era a taxa de superlotação das prisões lá em 2016. A política de encarcerar em massa, sem nenhum foco em reabilitação, acabou transformando as cadeias em verdadeiras universidades do crime. Num lugar sem controle do Estado, as facções ofereceram o que o sistema não dava: ordem, proteção e regras para sobreviver. Agora, a gente entra na parte que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora: a estrutura dessas facções. Elas não agem no caos, muito pelo contrário. O modelo de poder delas se parece de um jeito bizarro com o de uma grande empresa. Essa hierarquia é o que permite que eles façam operações gigantescas. E também explica por que as guerras entre facções são tão violentas. Não é briga de rua, é um conflito entre duas organizações que estão disputando o mercado. Cada peça ali tem uma função e responde a uma cadeia de comando muito clara. E, igualzinho a uma empresa, existe uma divisão de tarefas. O Comando Central coordena várias frentes. Tem a comunicação, que usa celulares e aplicativos para garantir que as ordens, os salves, cheguem na base. E tem a disciplina, que funciona como se fosse um RH misturado com o departamento jurídico, resolvendo tretas internas e mantendo o grupo unido. Mas o que é que sustenta toda essa estrutura? Dinheiro. Muito dinheiro. A profissionalização do crime criou um modelo de negócio que é extremamente lucrativo. E essa grana não só enriquece os líderes, mas também financia a expansão, a compra de armas e a corrupção de agentes do Estado. O tráfico de drogas, claro, é o carro-chefe, principalmente nas rotas internacionais, nas fronteiras. Mas a chave do sucesso deles é a diversificação. A extorsão de comerciantes, a cobrança por segurança, o controle de serviços básicos em algumas comunidades, como venda de gás e até sinal de internet, tudo isso cria um fluxo de caixa constante que mantém a máquina toda girando. E é aqui que está o pulo do gato do poder das facções. Onde o Estado falha, elas entram. Elas oferecem uma forma de ordem que é terrível, perversa, mas que para quem vive ali, muitas vezes é eficaz. O Tribunal do Crime julga e pune com uma rapidez que a justiça comum nem sonha. Eles oferecem emprego e identidade para jovens que muitas vezes não têm outra opção. Então, quando a gente junta a estrutura, a economia e essa governança paralela, fica claro que o problema é muito maior do que só segurança pública. O que a gente tem aqui é um desafio direto à soberania do Estado brasileiro. E é super importante deixar uma coisa clara:
Entender isso não é justificar o crime, de jeito nenhum. É entender a dinâmica de causa e efeito. As facções recrutam os jovens não só na base da força, mas também porque não existem outras alternativas. Elas oferecem um plano de carreira, por mais torto que seja, onde muitas vezes não existe nenhum outro. E as consequências disso são devastadoras. Esse número, 10, representa as 10 cidades mais violentas do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que todas elas têm em comum? Todas são palco de guerras sangrentas entre facções disputando o controle de mercados e territórios, principalmente lá no Norte e no Nordeste, que virou o epicentro desses conflitos. Então, o ponto final é este. As facções não são uma anomalia, não surgiram do nada. Elas são um sintoma de problemas estruturais muito mais profundos. A repressão policial sozinha tem se provado uma ferramenta limitada porque ela ataca a consequência e não a causa. A causa é o vácuo de serviços, de oportunidades e de justiça que o Estado deixou para trás. A questão que fica, então, é bem complexa. Se só a repressão não resolve, o que resolve? Desmantelar essas estruturas exige muito mais do que força. Exige reconstruir a presença do Estado com educação, com emprego, com cidadania. Exige atacar a lógica econômica que sustenta tudo isso. E, acima de tudo, exige entender que esse é um problema social e não apenas policial. Para quem quiser ir mais a fundo, os links para os relatórios e estudos que a gente usou estão todos aqui na descrição.